Olá, tudo bem? Meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, e sejam bem-vindos ao episódio 64 do podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje abordaremos um tema de extrema importância. Vamos falar sobre diversidade na comunicação política. A política é um reflexo da sociedade e, portanto, deve ser representativa de suas diversas facetas. Vamos explorar como os pré-candidatos podem incorporar a diversidade em sua comunicação e como isso pode estreitar os laços com os eleitores. A diversidade não é apenas uma tendência, uma modinha. É uma realidade que precisa ser abraçada. Ao representar diferentes grupos étnicos, de gêneros e culturais, os pré-candidatos demonstram não apenas um compromisso com a justiça social, mas também um entendimento mais profundo das necessidades e preocupações variadas de sua base eleitoral. Muitas vezes, a falta de diversidade na comunicação política resulta em uma desconexão com grupos importantes de eleitores. Os pré-candidatos podem adotar medidas como formar equipes de campanha mais diversas, ouvir ativamente as vozes marginalizadas e garantir que suas plataformas abordem questões que afetam diferentes segmentos da população. Ao usar linguagem inclusiva e evitar estereótipos, a comunicação política se torna mais acessível e atrativa. E, além disso, a participação de figuras públicas de diferentes origens na campanha pode inspirar pessoas de todas as esferas da sociedade. Ao incorporar a diversidade, os pré-candidatos podem estabelecer uma conexão emocional mais profunda com os seus eleitores. Isso ocorre porque os eleitores veem suas próprias experiências refletidas na mensagem política. A empatia e a autenticidade demonstradas através dessa representação genuína podem criar um terreno fértil para construir confiança e lealdade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos inspiradores de políticos brasileiros que adotaram a diversidade em sua comunicação política. Ana Silva, a pré-candidata Ana Silva incorpora a diversidade ao incluir sua equipe ou em sua equipe pessoas de diferentes origens étnicas e culturais. Ela também é conhecida por abordar questões de gênero e igualdade salarial em seus discursos. O político Rafael Costa tem se destacado ao abordar questões de inclusão social em suas campanhas. Ele utiliza suas redes sociais para compartilhar histórias de pessoas de diferentes comunidades, ampliando assim a conscientização sobre a diversidade do Brasil. Mariana Oliveira ganhou destaque ao defender os direitos das minorias em seus discursos. Sua abordagem autêntica e comprometida tem atraído eleitores que se sentem representados por sua mensagem. E é importante que você entenda o que quer dizer diversidade e qual a importância disso para candidatos, para pré-candidatos, considerando a legislação brasileira e as implicações na justiça eleitoral. E aqui eu acho que você precisa prestar atenção, porque não é uma questão de opinião, de gosto. O respeito à diversidade por políticos e candidatos é uma questão de extrema importância na sociedade contemporânea, nos tempos em que estamos vivendo.
Além de ser uma questão ética e moral, a inclusão e representação adequada de diferentes grupos é fundamentada na legislação brasileira e tem implicações diretas na justiça eleitoral. Vamos aqui analisar a importância desses aspectos, porque eu tenho para mim que muita gente não sabe que existe na legislação brasileira vedações e implicações para pessoas que agem em desconformidade com a Constituição Federal de 1988, que é a base da legislação brasileira e garante a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Além disso, o artigo 5º assegura que é vedada a discriminação de qualquer natureza, inclusive a de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essas disposições legais fornecem um embasamento para a promoção da diversidade e a condenação de qualquer ato de desrespeitos. Os políticos e candidatos que respeitam a diversidade demonstram uma compreensão mais profunda das necessidades e perspectivas variadas da população. Isso contribui para uma representação mais fiel e inclusiva no cenário político, aumentando o engajamento eleitoral. Quando os eleitores veem suas identidades refletidas em candidatos, é mais provável que se sintam motivados a participar ativamente do processo eleitoral. E o desrespeito à diversidade por parte de políticos e candidatos pode ter implicações sérias na justiça eleitoral. A utilização de discursos discriminatórios, preconceituosos ou ofensivos pode caracterizar infrações eleitorais, violando o princípio da igualdade e legislação antidiscriminatória. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência que considera tais práticas como abuso de poder político e econômico, passíveis de punições como multas, cassação de candidatura e até inelegibilidade. O respeito à diversidade não apenas fortalece a representatividade política, mas se você parar para pensar, também enriquece o debate público. A diversidade de ideias e perspectivas é essencial para uma democracia saudável, uma vez que permite a análise profunda de questões a partir de várias lentes. Candidatos que abraçam essa diversidade promovem um ambiente político mais plural e inclusivo. E aí onde está a questão, que você precisa parar para pensar, se ainda não parou, para avaliar a importância dessa questão da promoção da unidade e coesão social. Venha comigo, você vai entender. A política é uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais coesa, mais unida. Políticos que promovem a diversidade em suas comunicações não apenas representam grupos marginalizados, mas também contribuem para a criação de um ambiente no qual diferentes segmentos da sociedade possam coexistir pacificamente. Isso é especialmente relevante em uma nação tão diversa como o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Bom, resumindo, o respeito à diversidade por políticos e candidatos é um pilar essencial para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Além de ter fundamentos na legislação brasileira, a promoção da diversidade contribui para a representatividade adequada, engajamento eleitoral, fortalecimento da democracia e o enriquecimento do debate público. A Justiça Eleitoral também considera o desrespeito à diversidade como uma infração séria, destacando sua relevância no contexto político brasileiro. Então repare,
o que você diz ou deixa de dizer durante as eleições pode ser considerado pela Justiça Eleitoral como crime. E não é um crimezinho comum não, viu? A sua linguagem, a forma como você se expressa nas redes sociais, nos discursos, nas reuniões com a comunidade, tudo isso pode ser prova contra você. Se na sua comunicação está embutido o racismo, o preconceito, a marginalização de grupos historicamente discriminados. E aqui é óbvio que existe, evidentemente, uma cisão ideológica. Por quê? Porque, de um lado, existem pessoas que não concordam com a diversidade. Existe uma corrente política que defende que todos nós devemos ter um comportamento padrão. E todos devem agir da mesma forma. Todos devem acreditar no mesmo Deus. Todos devem se divertir, né? e aproveitar os bens culturais da mesma forma, dar valor às mesmas coisas. Essa corrente de pensamento, que inclusive não reconhece o artigo 5º da Constituição como legítimo, é uma corrente política que tem sua força e sua importância. Entretanto, é preciso que, se você está nessa corrente política de conservação de valores morais, é importante que você pense bem a respeito de como você vai comunicar isso publicamente. Porque o Supremo Tribunal Federal já considerou, né, e equiparou o crime de preconceito contra homossexuais ao crime de racismo. Repare que tratar um homossexual, né, falar sobre a homoafetividade, a transexualidade com preconceito ou buscando diminuir a importância dessas pessoas na sociedade, desses indivíduos, desses cidadãos e cidadãs, constitui crime inafiançável, imprescritível. Ou seja, não é um crime qualquer. E na legislação eleitoral, os juízes podem entender, assim, havendo prova, e hoje não é difícil de constituir prova, porque todo mundo tem um celular na mão com câmera e tudo mais. Então, uma palavra, às vezes uma só palavra, um argumento que pode lhe parecer inocente, né, é considerado por alguns grupos como um símbolo de que você, ou a senhora, é uma pessoa preconceituosa, racista, homofóbica e enfim, isso pode lhe complicar do ponto de vista jurídico. Eu estou falando de justiça porque essa é a linha, né, que separa uma coisa da outra. Agora, é óbvio que é preciso haver, por parte de quem coloca seu nome para a apreciação do público, buscando um cargo eletivo, né, ser funcionário público, servir a sociedade, é importante que as pessoas que servem a sociedade não façam distinção de sexo, de raça, de restrições culturais, religiosas aos cidadãos, porque são pagos com dinheiro do povo, com os cofres públicos e, portanto, precisam agir dentro da lei e respeitando as regras. Se você quer aprender mais sobre linguagem inclusiva e sobre diversidade, entre no meu curso de Media Training, o Político Digital de Sucesso. Isso vai lhe ajudar muito a melhorar a sua comunicação e evitar que você cometa erros que podem lhe levar ao cancelamento. Eu sou Arquimedes de Castro. Até a próxima.